Olá a todos, paz do Senhor, Deus os abençoe. Dando sequência à nossa contagem do Homer, hoje é o nosso 28º dia, quase chegando lá, gente, mais um pouquinho só. Vamos voltar no mesmo texto de ontem, que eu quero mostrá-lo agora pelo outro lado do binóculo. Vamos lá. Versículo 5. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Vamos olhar esse versículo agora pelo outro lado da lente, pela lente do rapaz que está dando o relatório. Hoje nós, no 28º dia do Homer, nós vamos nos colocar na posição do rapaz que está dando o relatório para Boaz a respeito de Ruth. Veja que as atitudes de Boaz após esse relatório são muito influenciadas pelo que esse rapaz disse a respeito de Ruth. Esse rapaz, ele tinha nas mãos o poder de abençoar a vida de Ruth, mas ele também tinha nas mãos o poder de complicar a vida dessa moça. Dependendo do que ele falasse para Boaz, Boaz poderia ter feito o que fez, a partir do versículo 8, ou Boaz poderia ter feito o oposto. Vamos supor aqui que esse rapaz tivesse dito para Boaz o seguinte: isso aí é uma moabita que apareceu por aí, tá aí catando no meio do pessoal, preguiçosa, vai lá, pega um pouco, senta, fica reclamando das coisas e tal. Ela tá aí, mas essa moça é problemática. Eu te pergunto, qual seria a reação de Boaz no versículo 8 para frente? Porque no 8 ele diz: então disse Boaz a Ruth, olha bem, não ouves, minha filha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. O que influenciou Boaz a tomar essa atitude tão gloriosa, tão misericordiosa, tão bondosa para com esta moça? Apóstolo, eu acho que foi o favor de Deus, a bênção de Deus. Eu também concordo com você, mas influenciado pelo discurso do supervisor da colheita. Agora eu pergunto para você, nós, como ativos de Deus numa determinada área, gerente de uma empresa, líder das mulheres, líder dos homens, líder de célula, patrão de alguns, ou seja lá o que for. A pergunta é, quando Deus te dá a oportunidade de edificar a vida de alguém, você faz bom uso desta oportunidade? Esse rapaz aqui, será que ele tinha a menor noção de que Deus estava dando a ele a oportunidade de edificar a vida da bisavó do rei Davi? Será que ele poderia imaginar que, dependendo do que ele falasse, o destino da bisavó do rei Davi podia estar nas suas mãos? Será que ele poderia sonhar com uma coisa dessa? Claro que não poderia. Assim como eu e você não podemos imaginar quem será amanhã a próxima pessoa que vai passar pelo nosso caminho. O que Deus pretende fazer com aquela pessoa que acabou de cruzar o nosso caminho, de quem nós poderíamos ter dado um bom testemunho, ou pelo menos uma palavra de misericórdia? Porque às vezes a pessoa nem merece um bom testemunho. No caso de Ruth, ela merecia. Em alguns casos, talvez a pessoa nem mereça, mas com um pouco de misericórdia, eu posso construir um testemunho que seja uma espécie de segunda chance para aquela pessoa que talvez não mereça um bom testemunho. Entendeu? Tipo, olha, fulano de tal, você sabe, tem uma história complicada e tal, mas Deus é o Deus da segunda oportunidade. Quem sabe é agora que ele vai acertar? Quem sabe é agora que ela vai mudar de vida? Às vezes uma palavra nossa em relação a uma determinada pessoa
e em relação àquilo que ela passou, ou viveu, ou está vivendo, pode determinar quais serão as próximas oportunidades que ela terá. E é possível que Ruth nunca tenha descoberto que a vida dela começou a mudar com um simples testemunho que o supervisor da colheita deu a respeito dela para Boaz. Talvez ela nunca saiba, nunca soube, né, enquanto em vida. Talvez lá agora descansando com o Senhor, vivendo com o Senhor, ela saiba, mas enquanto em vida aqui na terra, talvez ela nunca tenha sabido de que um dia passou um supervisor pela sua vida, passou uma pessoa pela sua vida que poderia ter devastado com o seu futuro, mas essa pessoa preferiu dizer a verdade. No caso dela, era a verdade. Então, se você não está contaminado com um espírito de inveja, um espírito de vingança e coisas dessa natureza, o melhor a fazer é abençoar o futuro do outro. Algumas pessoas têm graves problemas, sérios problemas com ciúmes e com invejas. E às vezes ela poderia dizer a verdade de alguém, mas como ela tem ciúmes ou inveja, ela torce o que vai dizer, porque ela tem ciúmes ou inveja que aquela pessoa ultrapasse ela, ou seja mais bem sucedida do que ela. Ou seja, Ruth se tornou patroa desse moço. Você parou para pensar nisso? Que esse rapaz depois virou empregado de Ruth, porque ela se casou com o dono da fazenda. Então pense bem como nós estamos, pensemos bem como nós estamos tratando o próximo, porque a pessoa que passa necessitada hoje na minha frente, amanhã pode ser meu patrão, minha patroa, amanhã pode ser meu pastor, meu líder, minha líder. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque com Deus é sempre um dia atrás do outro. Deus é o Deus que muda a sorte das pessoas de uma hora para outra. Ele fez comigo, fez com você, fará com você e certamente fará com aquelas pessoas que têm passado pelas nossas vidas. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contagem do Homer. Portanto, hoje é o 28º dia do Homer. Deus te abençoe e não se esqueça de abençoar alguém antes que o dia termine.